Bom dia a todos. Nós vamos dar sequência à aula de semana passada. Nós temos aí na projeção, conseguimos aos 45 do segundo tempo. A projeção, o computador tinha nos deixado na mão, mas voltou. Nós estamos nessas resoluções bíblicas para a igreja atual. Temos repensado e pensado sobre vários temas que são importantes para os nossos dias. Não só por conta da pandemia, mas por conta da época em que vivemos, né? Uma época de muita transição, de muita informação e, ao mesmo tempo, muita desinformação. Apesar de estarmos conectados com todo tipo de conteúdo na internet, nós percebemos que quanto mais o tempo passa, menos as pessoas sabem. Sabem a respeito de história, sabem a respeito do próprio país, e sabem a respeito da Bíblia. E vão apenas assimilando e aceitando o que é oferecido, sem se questionar, sem se perguntar. E nós estamos despertando novamente o desejo de fazer perguntas e de encontrar respostas na fonte mais confiável de todas, que é a Palavra de Deus. Então nós vamos partir, já começamos essa jornada, né, de olhar para o princípio e ver que tudo que Deus queria para o homem, Ele já havia revelado no princípio. O problema é que com a queda ao pecado, cada vez mais o homem vai ficando distante desse ideal. E por isso nós precisamos fazer o máximo que pudermos, olhando a Escritura, para voltar para o plano ideal de Deus, porque assim nós vamos encontrar mais satisfação de vida, e não só isso, mais felicidade. E não só essas coisas, mas nós iremos glorificar a Deus, quanto mais pudermos voltar ao princípio, aquilo que Deus esperava do homem. Então, são resoluções. Nós começamos na primeira aula dizendo de onde nós vamos partir, sempre olhando para o princípio, à luz de toda a Escritura, que é toda inspirada por Deus e a única fonte confiável que temos para conhecer a vontade de Deus. Pode passar, Sara? Com isso, nós entramos na segunda aula, que é a definição de vida. Nós vamos definir vida, creio que terminamos hoje. Depois vamos definir família, e isso nós vamos gastar um pouco mais de tempo. E ao término vamos definir igreja, e o que isso tem a ver com o mundo em que vivemos. Naturalmente envolve a formação da igreja na sua maneira, no seu aspecto interno, então como funciona a igreja dentro dela mesma, e depois qual é a sua missão no mundo, e o papel da igreja nesse mundo. Tá? Então eu acho que são as três definições mais importantes, e nós vamos trabalhá-las. Já fizemos uma definição de culto, isso foi dado logo no retorno dos cultos pós-pandemia, faz parte desse pacote de resoluções. Tá? Então, hoje vida, semana que vem começamos família. Nós trabalhamos um primeiro aspecto, na verdade a definição está aí na tela. Vida, nós definimos da seguinte maneira: a vida humana é uma dádiva, é um presente de Deus, para ser desfrutada com o máximo bem-estar possível, sob a autoridade de Deus e para a sua glória em Cristo. É muita coisa em uma frase só, por isso nós dividimos ela em 4 partes, e nós nem terminamos a primeira parte. Pode passar, Sara? A primeira parte é que Deus, a vida humana é uma dádiva. Nós nem terminamos essa parte. A vontade que dá é de avançar logo, porque nós queremos saber o que significa buscar, desfrutar a vida com o máximo bem-estar possível. Mas primeiro nós precisamos definir, ou ficar muito claro na nossa mente, que a vida humana é uma dádiva. E nós estávamos para terminar, ou terminamos, não, tínhamos textos para abrir aqui. Nós estávamos para terminar, não conseguimos na última aula e vamos dar sequência hoje. Tá bom? Então a vida humana é uma dádiva. Gideão vai fazer um resumo para a gente do que vimos até agora. Depois nós vamos dar sequência nos textos bíblicos para terminar de definir essa dádiva. Tudo bem? Alguma pergunta? Ok? Então. Som. Vocês querem sentar um pouquinho mais para cá? O Anthony, assim dá para a gente pegar todo mundo. Nós falamos semana passada que a vida é uma dádiva, é um presente, é um dom de Deus. Deus, ele é o autor da vida. Então a vida nos surge.
como surge a tiririca no meio do capim. Não, Deus é o autor da vida. É um presente. E a vida ela é composta por dois aspectos, um aspecto material e um aspecto imaterial. Não duas partes, mas dois aspectos. Não separamos o homem, quando eu falo homem, estou falando homem e mulher. Não separamos o homem e a mulher em partes. A vida humana é uma coisa só, é uma unidade só, composta por dois aspectos, material e imaterial. Quem divide a vida em várias partes é a filosofia grega. Platão divide o homem em duas partes, Aristóteles em três partes. E Paulo usa essa linguagem, corpo, alma e espírito, corpo e espírito, repetidas vezes no Novo Testamento, porque essa era a linguagem que o pessoal usava, essa era a terminologia quando o Antigo Testamento é escrito. Mas se voltarmos ao Antigo Testamento, o povo hebreu não tem essa preocupação de separar um homem em várias partes, se é corpo, alma e espírito, ou só corpo e espírito. Não existe essa preocupação. O homem é uma coisa só, composta por uma parte material e uma parte imaterial. O cadáver que Deus fez do pó da terra, quando ele sopra o fôlego de vida, esse cadáver tem ânimo. E isso é alma. Então a alma é todo o corpo em movimento por si só. Qualquer corpo em movimento por si só é uma alma, é um corpo que tem ânimo, que se movimenta. Alma é isso, um corpo em movimento. Simples assim, foi isso que vimos semana passada. A vida é Deus que dá. E essa vida que Deus dá é uma unidade composta por um aspecto material e um aspecto imaterial. Acho que foi mais ou menos por aí. Depois, no finalzinho, os irmãos fizeram algumas perguntas. A Gislene tentou me apertar e hoje ela não está aqui. Eu ia tentar responder para ela. Mas é assim mesmo. Dá o segundo. O segundo ponto que vamos ver hoje, toda a vida humana se inicia no exato momento da composição de dois aspectos. Quando que essa vida passa a existir? Passa a existir exatamente como aconteceu lá na criação, quando Deus sopra o fôlego de vida, em Gênesis. Como que ela acontece hoje? Ela acontece no exato momento em que a parte imaterial ela se encontra com a parte material. Quando que exatamente, numa questão de tempo, isso acontece? Na fecundação. Pensamos que na fecundação. Ninguém pode dizer que estamos certos, ninguém pode dizer que estamos errados, porque isso é um mistério mesmo para a ciência. E eu tentei pesquisar o máximo que consegui. E só nós e todos os cientistas do mundo procuram saber no exato momento em que a vida humana se inicia. Eu me permito crer que é na fecundação. No exato momento da fecundação, passa a existir uma vida. A parte material passa a ser animada por si só, que é o fôlego de vida, que é a definição que demos aqui. E temos muitos textos. Vamos começar com Gênesis 25, 23, depois Jó 31, 15 e Salmo 22, 10. Quem quer começar com Gênesis 25, 23? Rápido como quem rouba, Carlinhos. Jó 31, 15, a Érica, e Salmo 22, 10. Aqui primeiro, ok? Todo mundo achou? E o Senhor lhe respondeu: há duas nações no teu ventre, e desde as tuas entranhas dois povos se separarão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Joia, desde o ventre. Jó 31, 15. Peraí, gente. Espera aí, irmão. Jó. 31, 15. Aquele que me formou no ventre não fez também o meu servo? Não foi o mesmo que nos formou no útero? Aquele que me formou no ventre e no útero, Salmo 22, 10. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus.
Desde o ventre materno. A gente vê aqui que a linguagem bíblica não se preocupa em estipular semanas. Quantas semanas de gravidez é que essa vida passa a ser uma vida completamente independente? Não tem essa preocupação. É desde o ventre, desde que o óvulo é fertilizado. Vamos ver mais textos. Salmo 139, de 13 a 16. Eclesiastes 11:5 e Isaías 44:2. Quem que lê Salmo 139? Quem quer ler Salmo 139, 13 a 16? Nael? Acho que a Sara tinha levantado a mão outra hora. Eclesiastes 11:5 e Isaías 44:2. Juliana lê Isaías 44:2. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entrecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Joia. Eclesiastes 11:5. Assim como é impossível entender o caminho do vento ou o mistério do crescimento do bebê no ventre da mãe, também é impossível entender as obras de Deus que faz todas as coisas. Ok. Isaías 44:2. Assim diz o Senhor, aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará, não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jerusalém, a quem escolhi. Vê o verso 24 também, José. Assim diz o Senhor, o seu Redentor que o formou no ventre, eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo. Ok. Só mais 2 textos e encerramos essa fundamentação. Jeremias 1:5 e Lucas 1:15. Jeremias 1:5. Quem quer ler esse? O Anthony. O Anthony lê Jeremias 1:5, Lucas 1:15. Quem quer ler Lucas 1? A Sara lê de novo, então a Sara aproveita e lê também depois do 39 ao 45, Lucas 1:15 e depois do 39 ao 45. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Um 15? 1:15. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Do 39 ao 45. Após cumprirem todas as exigências da lei do Senhor, os pais de Jesus voltaram para casa em Nazaré, na Galileia. Ali o menino foi crescendo saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, foram à festa, como de costume. Terminada a celebração, partiram de volta para Nazaré, mas Jesus ficou atrás, em Jerusalém, sem que seus pais notassem sua falta. Pensaram que ele estivesse entre os demais viajantes, mas depois de caminharem um dia inteiro, começaram a procurá-lo, entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Acho que você leu Lucas 2. Sim. Sim, né? Sim, sim. É o 1, 49 a 45. Tá bom, perdão. Não Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou:
Você é abençoado entre as mulheres, e abençoada é a criança do teu ventre. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi a saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Joia, obrigado. Então, está mais que claro o reconhecimento e a revelação da vida ainda no ventre da mãe, o feto, o bebezinho, lá na barriga da mãe. Está muito claro que ali já existe uma vida, já há uma alma ali. E se as escrituras não se aplicam em datar quando isso se inicia, nós também não precisamos ter essa preocupação. Então, quando que se inicia a vida? Se inicia no exato momento em que o óvulo é fertilizado. Então, é nesse exato momento é que se inicia a vida humana. Alguma questão? Pergunta? Alguém? Joia. Fácil, né? É, fácil. Depois complica um pouquinho. Ok. Bom, essa é a primeira parte. A vida humana é uma dádiva. O homem e a mulher são plenamente capazes de gerar novas vidas. Nós poderíamos imaginar que Deus está formando um sistema, um mecanismo que naturalmente irá gerar novas vidas. Semana passada nós comentamos que há alguma vertente teológica que diz de que as almas são criadas à medida em que os homens se reproduzem, outras de que Deus já havia criado um reservatório de almas e quando o casal tem relações, Deus envia uma alma ali. Não é isso que a Bíblia parece apontar. Ela parece apontar para um esquema. Deus criou o homem e a mulher capazes de gerar novas vidas e não há nenhum problema nisso. Porque Deus está em todo o processo. Os textos que nós lemos mostram, né? Deus dizendo, eu te formei. Mas quem foi que concebeu, quem foi que provocou aquele embrião ali sendo formado? Foi um casal que se relacionou. Mas quem é que está dando vida? Quem é que está formando os ossos naquele embrião? O Senhor Deus. Então é um processo em que o homem participa e que Deus participa, né? Então a vida humana é uma dádiva. A segunda parte da nossa definição é que essa dádiva, esse presente, foi dado para ser desfrutado com o máximo bem-estar possível. Nós vamos tentar explicar cada palavra dessa segunda parte da definição. A vida então é um presente que é dado para ser desfrutado com o máximo bem-estar possível. Nós vamos olhar algumas passagens que mostram que por ser uma dádiva divina, toda a vida humana deve ser preservada. Deus quer que a vida seja preservada. E há várias passagens que mostram isso. Vamos abrir em Gênesis capítulo 4. Quem pode ler para nós essa passagem? Levante a mão. Carlinhos. O texto será lido Gênesis 4, de 10 a 12. Ok? Depois, quem pode ler para nós Gênesis 9? A Érica, que já está do lado lá. Lerá dos versículos 1 até 7. Então, Gênesis 4, de 10 a 12, e Gênesis 9, de 1 a 7. Vamos ler. E Deus prosseguiu, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu, serás afastado da terra, que abriu a boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Esse é o primeiro grande pecado pós-queda, né? Os filhos de Adão e Eva. Caim assassina Abel e Deus cobra isso. Deus diz, o sangue do teu irmão está clamando da terra. E você vai pagar pelo que você fez. E tem todas as maldições que Deus traz para Caim por ter tirado a vida do seu irmão. Em Gênesis 9, então nós lembramos da sequência em Gênesis, as gerações se multiplicam e multiplicam-se também os pecados, até que chega o ponto em que Deus manda o dilúvio e preserva apenas a família de Noé. E assim ele assassina todos os outros homens, ou mata todos os homens que estavam em rebeldia contra ele, fazendo coisas piores do que Caim fez com seu irmão. E aí Deus, então depois que as águas
se abaixam, a arca para lá no Monte Ararat, e ali então Deus vai repovoar a terra com os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Deus dá uma ordem a Noé, que é muito parecida com a ordem lá do princípio, que ele deu para Adão e Eva, de se multiplicar, de se espalhar e de governar sobre a terra. Mas tem um adicional no capítulo 9 de Gênesis, vamos ler versículo 1 até 7. Abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Terão medo e pavor de vós todos os animais da terra, toda ave do céu, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move e vive nos servirá de mantimento, bem como a erva verde, tudo vos tendo dado. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo animal, e requereis como também do homem, sim, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Muito parecido com Gênesis 1, né? O que é semelhante aqui com Gênesis 1? O que é parecido com Gênesis 1? Domínio sobre a criação, o que mais? Ter filhos. Mas aí o que é diferente? Eles não podem, agora eles podem matar animais para se alimentar. Não era assim no princípio. Agora a morte entrou no mundo. Mas tem uma segunda coisa que é muito gritante aqui. O que é diferente? A segunda coisa que Deus diz aqui, mas não disse lá, que é diferente. Deus fez o homem à sua imagem, e por causa disso, qual a proibição que ele dá? Você não pode matar outro homem. Isso não estava em Gênesis porque a morte não estava lá. Agora está presente. E Deus ordena, eu não permito que vocês façam a mesma coisa que Caim fez com seu irmão. Não deve-se tirar a vida de outro homem. Seja homem, mulher, adulto, criança, enfim. Porque eu o criei à minha imagem. Então, o fato de a vida ter sido dada por Deus, nós devemos preservá-la. Devemos preservá-la. Tem mais textos que mostram isso. Por exemplo, a lei, quando Moisés dá os 10 mandamentos para o povo, olha o que diz a lei de Moisés, Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Quem pode ler para nós? Êxodo 20, 13. A Cris. Depois nós vamos ler Atos 16, 28. Quem pode ficar com Atos 16, 28? A Carol, a Bia. Está de máscara. E no lugar dela. Atos 16, 28. Mateus 5, 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. O Rafael. Rayane, encerre com 1 João 3,15. São 4 passagens. Primeira, Êxodo 20, versículo 13. Pode ler para nós, por favor. Não mate. Não matarás. Literalmente, essa expressão significa não assassinarás. Tá? Não assassinarás. É um mandamento. Atos 16, 28. 28. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Ok, em Êxodo, Deus ordena que não se tire a vida de ninguém. Em Atos 16, o apóstolo Paulo, quem lembra dessa passagem, Paulo e Silas foram presos, estão amarrados ali, e estão cantando, presos. E aí vem um terremoto, as celas são abertas, o carcereiro que está ali guardando eles, sabe que se os prisioneiros escaparem, ele vai pagar com a vida, e é uma desonra para ele, então ele saca a espada para se matar. E aí Paulo ouve o barulho, eles não fugiram da cadeia,
está tudo escuro, ele ouve o barulho da espada, e ele fala, não te faças nenhum mal. Tirar a própria vida também é um mal. E Paulo está aplicando aquele mandamento, não matarás outra vida, e nem vai tirar a sua vida. Você não pode nem fazer isso consigo mesmo. E aí tem mais outra passagem, Mateus 5, 21 e 22, quem ficou com ela? Rafael. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O assassinato vai além do que algo físico, né? Também acontece aqui dentro. E a ira contra um irmão, a ofensa contra uma pessoa, um semelhante, também é considerado como um crime contra a vida. Contra a vida. E Deus castiga isso também. E aí a última passagem, 1 João 3,15. Quem odeia seu irmão é assassino. Vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Quem odeia o seu irmão é assassino. Está só reverberando as palavras de Jesus em Mateus 5. Então, por ser uma dádiva divina, toda a vida humana deve ser preservada. Ficou claro isso? Alguém tem alguma dúvida? Temos algumas implicações, né? Quer dar as implicações? Temos muitas implicações. E temos outras questões também, como pena de morte, por exemplo. Mas os irmãos não perguntaram, então não vamos falar sobre isso. A Bíblia, ela tem assim uma visão sobre a vida, como as três principais religiões, monoteísta, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, a vida como algo muito curto, como algo breve. Salmo 139 vai falar a vida como um sopro. Tiago 4, vamos ver esse texto de Tiago 4,14. Quem? Deixa eu ver. Tiago 4. Aqui. Vou ver o verso 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos o ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Verso 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então a Bíblia, ela passa essa imagem da vida. A vida é muito curta, ela é muito breve. Salmo 39, que eu citei aqui, diz que a vida é como um palmo, a ideia de que ela é bem curta, ela é passageira, ela é como a neblina que logo se dissipa. Então, essa é a figura que nós temos que ter. Toda pessoa que nasce, todo ser humano, toda vida que é gerada, ela caminha para onde? Para onde que essa vida caminha? Qualquer vida que é gerada, para onde que ela caminha? Para a sepultura. Para a sepultura. Vai demorar? Mesmo o que vive bastante vai ter a impressão de que passou muito rápido. Eu estou às portas de fazer 40 anos, e outro dia eu tinha 17 quando conheci Juliana, e agora eu já estou aí, daqui a pouco eu tenho 40 anos, e parece que passou como dias, muito rápido, muito rápido. A vida ela é breve, muito breve, e é isso que a Bíblia nos diz. Então, nessa vida que é curta, até que chegue à sepultura, nós estamos dizendo que nós devemos ter o máximo bem-estar possível nessa vida que é curta, nessa vida que é breve, antes que a sepultura chegue, nós estamos sugerindo que a vida deve ser desfrutada com o máximo bem-estar possível. Esse sopro, essa neblina, esse palmo, esse cordão, esse fio de prata, ele deve ser desfrutado com o máximo bem-estar possível. Não vamos ser aqui complicar a coisa, mas o bem-estar ele implica uma questão temporal. Implica uma questão temporal. Não é algo eterno. O estar, não vamos pedir aí para quem
para quem terminou o ensino médio, definir o verbo estar, porque seria covardia agora em cima da hora. Mas o estar, ele tem um aspecto temporal. Tem um aspecto temporal ali. Não é? Ninguém está eternamente, só o Deus eterno. Então, desfrutar desse bem-estar tem a ver com esse tempo curto. Esse tempo curto, até que a sepultura chegue. Há um aspecto temporal que é muito importante na hora de pensarmos desfrutar o máximo bem-estar possível. O bem também requer uma definição. Mas a sugestão nossa, a definição nossa é essa: desfrutar nesse tempo curto, breve, nesse palmo, nesse cordão de prata que vai se romper, o máximo bem-estar possível. E isso implica em questões como saúde, segurança, trabalho, proibição ao assassinato, como José bem salientou, o suicídio, todas essas coisas. Então, a vida humana, ela precisa ser desfrutada com o máximo bem-estar possível. Isso significa que as pessoas precisam ter dignidade, segurança, trabalho para se manter, acesso à saúde, ao cuidado com a saúde e todas essas outras questões. Se a gente for tentar abrir o leque inteiro, vai muito longe, porque bem-estar para um é uma coisa, bem-estar para outro é outra coisa. Mas é importante frisar isso: toda a vida humana precisa ter dignidade. A vida não tem valor, a vida tem dignidade. Então ela precisa ter segurança, saúde, trabalho para poder se alimentar, etc. e tal. Alguém? Sara? Aqui no versículo 5 de Gênesis 9, posso ler o versículo? Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana, por mãos humanas perderá a vida. Pois eu criei o ser humano à minha imagem. Ele está citando a pena de morte? Mais literal, impossível. Mais literal e impossível. Então, quando uma pena de morte é justamente aplicada, é o que Gênesis está dizendo. Então, alguém matou uma outra pessoa. Matar essa pessoa é mais um assassinato? Você pode encarar dessa forma, mas você pode também encarar como a valorização da vida, como um dom de Deus e que não pode ser, em hipótese alguma, tirada de maneira arbitrária por quem não a deu. Quem dá a vida é Deus, então eu não posso matar ninguém. E eu mato uma pessoa, aí como é que vocês me julgam? Me julgam que eu devo ficar preso por 30 anos. Bom, a vida humana é proporcional a um encarceramento por 30 anos. Bom, como isso faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. A vida humana é algo que Deus dá e não deveria ser tirado em hipótese alguma. Se alguém faz isso, ele precisa restituir. Como é que alguém que matou uma outra pessoa vai restituir essa pessoa? Como é que ela vai restituir? Como é que se restitui? Não se restitui. Não se restitui, simples assim. Se uma pessoa mata uma outra, não existe nenhuma possibilidade dela restituir a vida dessa pessoa. Então ela deve fazer o quê? Ela paga com a própria vida, simples assim. Pelo menos é o que está escrito no Gênesis. Eu vi que alguém levantou a mão, irmão Antônio. Como que é visto o aborto, então? Porque em alguns casos, na legislação é permitido, né? Mas, assim, olhando para a Bíblia, seria um pecado, então? Nós vamos chegar nessa hora de definir pecado ou não pecado, ao avaliar os fenômenos. Mas o aborto é um fenômeno. O aborto é um fenômeno. Não lembro se falamos isso, mas algumas palavras são importantes nessas resoluções. Por exemplo, o padrão de Deus, o caminho de Deus. Padrão de Deus, caminho de Deus. Padrão do homem, caminho do homem. Então, caminho de Deus, caminho do homem. Padrão do homem,
padrão de Deus. São duas expressões importantes. Tudo que foge do caminho de Deus é caminho do homem. E nesse caminho do homem tem fenômenos. Fenômenos são o quê? São acontecimentos que fogem ao natural, ao que deveria acontecer no caminho de Deus. O aborto é um fenômeno. O aborto é um fenômeno. Não deveria existir aborto. Então, como é que nós encaramos o aborto? O aborto intencional? Encaramos ele como um assassinato. Um assassinato. Um aborto intencional, ele é um assassinato. Simples assim. Existe uma vida que Deus deu e que eu não posso tirar. A nossa legislação civil prevê o aborto em alguns casos? Prevê o aborto em alguns casos. Nós vamos taxar isso, é pecado, não é pecado? Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Então, são fenômenos, e como é que a gente avalia esses fenômenos? A gente avalia de acordo com o padrão de Deus, com o caminho de Deus. Não sei se respondi ou se fugi. O pessoal está me acusando aí, que na aula passada eu enrolei e não respondi, quando foi perguntado. Pelo menos umas 5 pessoas me falaram isso aí. Perguntou para você enrolou e não respondeu. Vou tentar responder dessa vez. Tentar. Ajudei? Respondi ou fugi de novo? O irmão Antônio também levantou a mão, depois a Cristina. O Rafael também. Meu Deus. A pergunta é, irmão, foi coisas que aconteceu na cidade que eu morava, em Mauá. Quer dizer, não foi bem em Mauá, foi em Ribeirão Pires. Eu li um texto na Bíblia, não me lembro aonde, que fala, quando começa a falar sobre o homem é o cabeça do lar, a esposa é a coroa do homem. Se o bandido vir minar a tua casa, ainda diz assim, antes que o sol saia, e você tirar a vida daquele tal, você não é cúmplice do sangue do tal. Então eu vi acontecer isso lá em Ribeirão Pires. Um bandido, 3, entrou na casa de um irmão, o irmão ele era da Assembleia de Deus, amarraram ele na mesa, fizeram a esposa dele fazer comida, esquentar comida para eles comer, e eles falando piada, aí depois abusou da esposa na vista do rapaz e depois foram embora. E o rapaz, roubaram, né, o que tinha. Aí o rapaz, a mulher pegou e sortou o marido. Aí foi o que aconteceu com esse homem. Ele mudou de cidade, foi para um outro bairro, mais longe, e ele se preparou e voltou cá, vendeu a casa e voltou cá no bairro. Os caras estavam em um bar, 3. Ele chegou, detonou todos os 3. E aí como é que fica? Bom, ele vai preso porque ele matou, né? E não dá para dizer que ele foi justo, porque a esposa dele continua viva. As pessoas, os bandidos que ele matou não continuam vivos. Mas essas coisas são fenômenos. São fenômenos. Eu não sei o que eu faria numa situação dessa em que o rapaz já foi embora e tal, tudo mais. A gente só sabe da reação quando está de frente do leão. Mas se o sujeito entra em casa e eu tenho a oportunidade, numa circunstância extrema como essa, ele não sai andando. Simples assim. Simples assim, se eu tiver a oportunidade. Depois, não sei, é difícil a gente taxar. Outras 2 palavras que eu esqueci de citar na hora que a gente avalia os fenômenos e essas definições. Uma coisa é o que a gente aceita, outra coisa é o que a gente concorda. Uma coisa é o que a gente aceita, outra... Então, uma criança que foi abusada e que engravidou, como a gente viu um outro dia, acho que uma criança de 11 anos ou 10 anos, alguma coisa do tipo. A lei permite o aborto nessas circunstâncias? A lei permite o aborto nessas circunstâncias. Nós concordamos com essa situação? Uma criança ser engravidada com 10, 11 anos de idade? Não, nós não concordamos. Nós concordamos com o aborto? Nós também não concordamos. Mas nós aceitamos que nesses casos seja praticado? Nós aceitamos. É diferente de concordar.
Então, uma coisa é o que a gente concorda, uma outra coisa é o que a gente aceita. A gente só concorda com o que é padrão de Deus, o que é caminho de Deus. Outras coisas nós aceitamos, porque o caminho de Deus não é possível. O caminho de Deus não é possível mais de ser praticado em algumas circunstâncias. E aí, nessas circunstâncias, nós aceitamos, mas não concordamos. Aceitar é uma coisa, concordar é outra. Acho que a Cristina tinha levantado a mão, depois o Rafael. Entender também um pouquinho sobre qual é o nosso posicionamento referente a profissionais como policiais, né, que protegem a lei, se realmente está de acordo a palavra com o ato de tirar a vida, exemplo, de um ladrão, de alguma pessoa que, né, que, sei lá, que venha colocar em risco outra pessoa, né? Esses profissionais, ok? Tirar a vida de outra pessoa ou não? Eu acho que... Eu não lembro exatamente, mas antes se chamava, acho que, Ministério da Guerra e depois passou a ser Ministério da Defesa. Não lembro exatamente, não sei se alguém lembra disso aí, se era essa mesma definição. Então, o policial, ele preserva a vida. O papel dele é preservar a vida humana e proteger. Se para isso ele vai ter que matar alguém que põe a vida de uma outra pessoa deliberadamente em risco, bom, é uma contingência do trabalho dele. É uma contingência do trabalho dele. Então, quem teme a Deus não deveria temer a justiça. Quem porta a espada não porta à toa. Quem porta a espada, porta para matar. Então, se eu quero preservar a minha vida, eu não devo me opor contra as autoridades que portam a espada e que estão prontas legalmente para me tirar a vida. Agora, lá no princípio, deveria existir esse tipo de coisa? Não, é uma contingência, é uma circunstância da vida. Não sei se... Tentar responder a do Rafael em 30 segundos, se possível. É mais um comentário. Eu achei interessante que, como você falou no começo, né, da definição de que a vida começa a partir da concepção, e a gente tomar cuidado em relação ao que a legislação fala, porque às vezes a gente acaba esquecendo, separando, né? Não deveria, mas acaba separando. O que eu faço na igreja, dentro da igreja, eu penso só dentro da igreja, e esquece que a vida com Deus é tudo, passa por tudo. Então, ainda que a legislação permita, a gente tem que olhar, mas o que Deus espera, né? Eu achei legal que você falou, a concepção, a vida começa na concepção. Por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso país ainda está discutindo aborto até 12 semanas, 13 semanas, 14 semanas, enfim. Mas já tem países, grupos médicos discutindo, bom, se a vida só começa a partir do momento que a criança tem entendimento, então eles já começaram a discutir a possibilidade do aborto pós-nascimento. Nem sei que termo eles estão dando para isso. Então, a possibilidade de matar a criança até os 2 anos de idade. Então, assim, a criança nasceu, a mãe, tipo, mas eu não queria ter tido, mas foi até o final, não sei o quê. A lei demorou para julgar meu caso, então nasceu, está lá com 1 ano e meio, aí mata, porque, enfim. Então, a gente ter bem isso em mente, né? Ainda que a legislação permita algumas coisas aberrantes como essa, da gente sempre voltar para a palavra. Qual que é o ideal de Deus, né? O que se espera? Exato. Quando a gente sai do que é caminho de Deus e vai para o caminho do homem, os fenômenos vão surgindo, vão se reproduzindo. O homem é criativo para multiplicar o mal, e os fenômenos vão surgindo e acontece, dá nisso daí. Muito bom. Eu sei que há muitas outras dúvidas e nós queremos ouvi-los. Com certeza não temos todas as respostas. Mas eu queria só pontuar algo a respeito dessa segunda parte. A vida é um presente de Deus para que seja desfrutado com o máximo bem-estar possível. E o que isso significa? Significa que nós poderemos buscar riquezas, casa, bens, o máximo que pudermos para a saúde nossa, dos nossos filhos, sim. Mas sempre tendo a consciência de que a morte chegará. Então haverá um dia em que a vida como nós a conhecemos terminará.
Porém, para nós que conhecemos a Escritura e conhecemos o Senhor, sabemos que há algo além da morte. Há algo muito melhor do que essa vida caída. Então, Gideon usou a ilustração de uma das conversas nossas aqui, de que quando você nasce é como se você estivesse caindo de um grande prédio. E é certo que a queda, lá, o encontro com o solo acontecerá, é a morte. E à medida que você vai caindo, janelas vão se abrindo com carro, bens, sucesso, status, uma formação acadêmica, ter filhos, uma família, e essas coisas vão aparecendo, e tem muitas pessoas que olham para essas coisas, apesar de serem coisas boas, mas se distraem com essas coisas e se esquecem de que estão caindo, e de que uma hora a vida vai ter fim. Então, quer dizer que nós não podemos usufruir dessas coisas? Sim, devemos, porque a vida foi dada para ser desfrutada com o máximo bem-estar possível. Mas tendo consciência de que ela vai terminar, e qualquer coisa que nós façamos, qualquer distração a qual nós tentemos nos apegar, não vai impedir que a queda aconteça. Então, tem pessoas que se agarram ao dinheiro e dizem, isso aqui vai garantir com que eu não morra. Tem bilionários que mandaram congelar os seus próprios corpos, tem gente que se congelou enquanto vivo. E tem armazéns, as pessoas pagam caríssimo, para que depois de morrerem não sejam sepultadas ou cremadas, mas sejam congeladas, para que um dia alguém consiga restaurar a vida e eles sejam novamente restaurados. O dinheiro tentando impedir a queda, não impede, não impede. Então, à luz de todos esses fenômenos, provavelmente vocês estão pensando em outros, né? Eu ouvi falar sobre a eutanásia, né? E tem várias outras perguntas também. À luz de tudo isso, enquanto nós cantávamos agora, o que me veio à mente é o seguinte: Senhor, apesar dessa vida ser prazerosa e ter momentos alegres, esse mundo está sob maldição. E nós sofremos por conta do pecado. E o que nós deveríamos mais ansiar é que logo acabe essas coisas. Porque o que está por vir é muito melhor do que isso aqui. E nós não fomos criados para ter que resolver essas questões. Muitas vezes nós pensamos, mas isso não tem resposta, isso eu não sei o que fazer com isso. Exatamente, Deus não nos criou para responder sobre essas coisas. O problema foi quando o homem, lá no Éden, decidiu lidar entre o bem e o mal. Ele não tinha competência para isso. Nós sofremos com isso hoje, porque nós lidamos, tudo isso aqui a gente está tentando achar qual que é o bem e qual que é o mal aqui. Qual que é o problemático, o que é errado, o que é pecado e o que é certo. Nós não fomos criados para decidir isso. Por isso nós temos essa dificuldade. E sofremos com isso. E há momentos em que nenhuma decisão é o bem. O pecado nos envolveu de tal maneira, não só o nosso pecado, mas o pecado de outros. Os efeitos do pecado, a morte que nos ronda. Nos cercou de tal maneira que se nós tomarmos uma decisão de dar um passo para frente, nós pecamos. Dar um passo para trás, nós pecamos também. Para a direita pecamos, para a esquerda pecamos, se ficarmos parados, pecamos. O que nós fazemos? O que nós fazemos? Dilemas éticos. Temos as respostas para todos? Não. Conseguimos pensar em todos? Não. E se definirmos, se acontecer assim na minha família, nós vamos reagir assim, porque essa é a maneira bíblica de se reagir. Isso é falando, outra coisa é experimentando a circunstância. Experimentando a circunstância. Então, a hora de sentar e discutir a Bíblia é a hora de estabelecermos alicerces, mas não há respostas para todas as nossas perguntas. E eu acho que o maior desejo que nós deveríamos ter é: Senhor, acaba com isso aqui. Acaba com isso aqui. É gostoso viver essa vida, mas é muito difícil. É muito difícil. E o Senhor nos criou para algo além disso, em que essa dificuldade não existirá mais. Então, volta, Senhor Jesus. Volta logo, porque nós não aguentamos mais essa vida de dúvidas, incertezas, enfim. Como lidar com essas coisas, essas janelinhas que vão se abrindo à medida que vamos caindo? Então, há pessoas que querem acumular bens, que querem juntar o máximo de dinheiro possível, ter o nome mais famoso no mundo todo. Mas essas pessoas que estão caindo, todos nós estamos caindo, o próximo tópico é que nós devemos viver essa vida em busca do máximo bem-estar possível sob a autoridade de Deus e para a glória de Deus. O nosso papel é tentar equilibrar essas coisas. Eu consigo buscar tudo isso,
debaixo da autoridade de Deus? Eu consigo buscar tudo isso para a glória de Deus? Como lidar com essa tensão? É o que o cristão deve fazer. Então, já estou adiantando o próximo tópico, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, tudo que gira em torno desse tipo de pergunta, a gente vai tentar responder com os textos bíblicos do próximo tópico. Tudo bem? Então, assim, tem coisas aqui, eu posso até citar. Por exemplo, nós pensamos em tópicos que a Bíblia não dá uma definição, a gente tem que pensar teologicamente, à luz dos textos bíblicos, e chegar a uma decisão ou não. Por exemplo, fertilização in vitro. O casal não tem filhos, naturalmente, e há esse procedimento, dentre tantos outros. Deveríamos fazer ou não? Estou só perguntando, tá? Não estou dando resposta, até porque acho que a gente nem resposta tem para essas coisas. Onde repousa a parte imaterial do homem? É no cérebro que repousa? Essa parte, o sopro de vida, está onde? Está nos órgãos? E quando o cérebro morre, o que nós fazemos? E quando nasce sem cérebro, temos ali uma vida, não temos ali uma vida? Onde está essa parte imaterial? Eutanásia, que foi citado, né? O que é eutanásia? Tirar uma vida. Mas tem motivos por trás de se estar tirando essa vida. Mas é tirar uma vida. Pena de morte, foi dito aí. A pena de morte. A cadeia surgiu apenas, o cárcere, como medida preventiva, surgiu no Império Romano. Antes disso não havia o cárcere. E o Império Romano cria o cárcere para prender a pessoa não como pena, mas para esperar julgamento. Então ela ficava aprisionada, a sua liberdade era tolhida até que o julgamento saísse. E normalmente o julgamento ou era pena de morte, ou era escravidão. Então, a partir daí do Império Romano surgem os cárceres como forma de pena. E no Brasil o que a gente tem é isso, né? A maior pena é você ficar preso por alguns anos. Eu acho que tem até um limite, né? 30 e tantos anos aí. Não pode ficar preso mais do que isso depois da pessoa. 30 anos. Mesmo que ela tenha recebido 180 anos, deu os 30, ela pode vai estar em cárcere privado, ou em cárcere doméstico, né? Não sei como é que chama isso. Mas a nossa legislação ela é baseada na legislação romana, latina, ocidental. No Antigo Testamento não era assim. Quando Deus cria o povo de Israel, não havia polícia, não havia cadeia. Havia apenas uma cidade de refúgio. Se você matou alguém, vai ser morto. Pela comunidade, em praça pública, apedrejado. E a cidade de refúgio era se você matasse alguém sem querer, por acidente. A família tinha o direito de te levar a julgamento. Para fugir desse julgamento, você ia até a cidade de refúgio e ficava ali esperando o julgamento sair. Ou a família morrer. Ou a pessoa que queria te matar morrer. Então, Deus estabeleceu leis que regiam o povo dele. A pena de morte é uma questão que nós temos de lidar hoje. Foi falado sobre o papel da polícia, né? Tem outras coisas. O fato de Deus ter mandado matar no Antigo Testamento. Ele proíbe o assassinato, mas ao mesmo tempo dá a autoridade para o povo dele, ao entrar em Canaã, de matar os cananeus. E não só os soldados, mas todas as pessoas. São fenômenos. Os animais. Às vezes dá a impressão de que o animal foi criado à imagem de Deus. Porque nós estamos chorando, ele sente a nossa tristeza. Pessoas tratam pets como filhos. Mas animais não foram criados à imagem de Deus. E animais devem ser pensados à luz da Escritura. Trabalho e descanso dentro de tudo isso. Eu tenho que trabalhar demais ou posso trabalhar de menos? Posso descansar demais ou descansar de menos? E isso vai fazer com que eu esteja desfrutando o máximo bem-estar possível dessa vida. Violência doméstica. Um homem que espanca a sua esposa, violenta a sua esposa, ou os seus filhos. Abuso infantil. Condições de trabalho que beiram a escravidão ou a própria escravidão. Como nós lidamos com tudo isso? São todos temas que nós temos de pensar. E não só nós, todos nós. E talvez não são respostas que nós vamos ter em 20 minutos. Nós deveríamos nos debruçar na Escritura e pensar sobre essas coisas. Eu sei que muitas vezes nós pensamos sobre essas coisas quando elas batem na nossa porta.
Mas nós temos de ter condições de ir para a Escritura e ter um ponto de partida, de onde nós partimos. É por isso essa definição. Nós não vamos dar respostas para todas essas coisas, mas vamos dar pelo menos um norte. Parta daqui. Isso aqui é o que a Escritura é clara. A partir daqui, a gente tenta lidar com esses problemas à luz do que ela é clara. Naquilo que ela é obscura, são dilemas éticos. Cada um vai pensar de um jeito, mas que tenha base no que a Escritura disse. Então, eu só disse isso só para jogar mais lenha e gasolina na fogueira, porque tem muito mais questões que nós não conseguimos responder, mas que quando baterem as portas, nós vamos ter que tentar responder, né? Foi citado o caso da menina que foi abusada e houve o aborto, né? O aborto aconteceu. A menina de 13 anos, 12, 11, eu não lembro a idade, uma menina. E muitos escreveram artigos na época, gravaram vídeos, pastores, e dizendo o que deveria acontecer ou não acontecer. Nós, de propósito, não demos nenhum parecer. Por quê? Porque nós não estamos lá, cuidando daquela vida, pastoreando os pais, pastoreando essa menina. Nós não somos juízes, nós não somos médicos. O dia em que algo parecido acontecer, e a gente espera que não aconteça, aqui, nós vamos tentar lidar com isso, conhecendo as pessoas. Conhecendo pessoas. Lidar com fatos é uma coisa, lidar com seres humanos é outra. Olhar no olho é bem diferente do que mandar um WhatsApp, né? Então, nós devemos sempre lidar com a Bíblia, lembrando, eu estou lidando com pessoas, são vidas, e não são apenas coisas, objetos. Isso aí cai aqui nesse crime, então manda matar, é isso aí que tem que fazer. Não, isso aqui não pode matar. Espera aí, nós temos que lidar à luz da Escritura, olhando nos olhos de pessoas, considerando que ali estão vidas, e qualquer conselho que nós demos para essa vida, vai afetar todo o restante daquela vida, né? Então, isso é uma prática minha, de nunca dizer para um aconselhado o que ele tem que fazer. Se eu consigo vislumbrar 2, 3 possibilidades, eu vou apresentar para ele. Olha, você pode fazer A, pode fazer B, pode fazer C. Se você fizer A, eu consigo prever essas consequências. Se você fizer B, eu prevejo essas. C, estas. Pode acontecer como não pode acontecer. Você vai para casa e você vai tomar sua decisão. Vai sentar com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, você decide. Porque depois, se você disser, se der errado, foi o pastor que mandou. É muito fácil fazer isso, né? Então, eu não mando na vida de ninguém. Nós olhamos para a Escritura, tentamos orientar a vida dos irmãos, para que os irmãos tomem suas decisões bíblicas. Se não quiserem tomar, são responsáveis. Responsáveis diante de Deus. Um dia vão prestar contas. Nosso papel não é controlá-los. Nosso papel é informá-los e ajudá-los a tomarem a melhor decisão bíblica. Falei demais, mas acho que... Mas é isso. Tentando aparar algumas arestas. Há alguma pergunta ainda dentro desse tópico da vida ser desfrutada com o máximo bem-estar possível? A Rayane quer fazer uma pergunta, mas ela está com vergonha. Ela falou para mim lá que tinha vergonha de fazer. Faz para ele. Complica a vida dele. Espera o microfone chegar. Eu estava dizendo no caso de uma criança acelebrada. Anencefalo. Isso. Como que a gente via se era um ser com vida, porque ele já nasce sem o cérebro e em seguida ele morre, né? Então, como que a gente via essa situação? Acho que semana passada nós comentamos sobre também o caso de... Esqueci o nome agora. Quando a pessoa nasce com 2 cabeças. Siameses, né? E às vezes as cabeças estão coladas, mas são 2 pessoas pensantes, né? Que conversam, que dialogam, com personalidades, né? Características individuais diferentes uma da outra. São todas situações que não deveriam acontecer. E nós temos de lidar com isso à luz da Escritura, né? O que é vida? O que é vida?
é a parte material e imaterial unida, em que ali nós temos uma alma vivente. Vamos aplicar isso ao bebezinho que nasceu acéfalo, sem o cérebro. Vamos aplicar isso a um siamês. Vamos tentar. E disso tentar achar alguma resposta. Não vou dar resposta não. Eu acho que a gente pode, tudo que a gente já falou aqui já pode nos fazer chegar a algumas conclusões, né? Pode fazer chegar a algumas conclusões. Eu posso dizer, poderia dizer, não que é a minha opinião, mas poderia dizer, não, isso aí não é uma criança. Isso aí não é uma vida. Mas estou falando do bebê de outra pessoa. E se fosse o meu bebê? Poderia dizer isso com esse tom gelado? É bem diferente. Então, nós não queremos colocar um ponto final em tudo e dizer, é isso aqui, a partir disso aqui é não bíblico, é pecado. Não, nós temos que pensar à luz da Bíblia. E há questões em que a Bíblia não fecha. E nós também não podemos fechar, então. Não quer dizer que Deus deixou aberto esses tópicos. Mas é isso, eu acho que não dei resposta nenhuma, né? O tubo cerebral é diferente do cérebro. Ou o cérebro não é só aqui, tem a parte do tubo cerebral aqui atrás. E não se sabe exatamente quando que ele começa a ser formado, o tubo cerebral. Não se sabe. Ninguém sabe quando exatamente ele começa a ser formado. Então, uma criança que nasce sem cérebro, não é que ele nasce completamente, porque se o coração pulsa, se há um movimento de respirar, isso é causado, é possível por conta da formação do tubo cerebral. E não se sabe quando é que isso começa. Então, tem o tubo cerebral, por isso que o coração bate, por isso que respira, um movimento, não vou dizer involuntário, mas espontâneo de respirar. Como não tem a formação do cérebro, aquilo, a vida não se estende. Mas eu particularmente diria que é uma vida. É uma vida. Mesmo não tendo a formação do cérebro, mas há alguma coisa do tubo cerebral que é particularmente onde penso que repousa a parte imaterial no cérebro. Penso que a parte imaterial repousa no cérebro. E embora um bebê que nasça sem cérebro não tenha o cérebro formado, ainda assim tem um tubo cerebral ali, senão ele nem respiraria, coração nem bateria. Mas é como o Zé disse, não é simples assim decidir sobre essas coisas que não deveriam, ou falar sobre essas coisas que não deveriam acontecer. Essas coisas não deveriam acontecer. Então, essas coisas deveriam nos fazer sentir saudade de Deus. A vida é para sentir saudade de Deus. Então, quando a gente se depara com essas circunstâncias assim, a gente tem que lembrar que na eternidade não vai ter. Na eternidade não vai ter essas coisas. Então, quando a gente fala de uma vida, de um máximo bem-estar possível, a gente está falando de uma vida boa? A gente está falando de uma vida boa. Uma vida boa. Não uma vida boa que o positivismo diz que eu sou o melhor do meu tempo, ou uma vida melhor num pensamento transcendentalista que ainda está por vir. Não, a gente está falando de uma vida boa aqui e agora. Uma vida boa aqui e agora. Quando a gente fala do máximo bem-estar possível, a gente está falando de uma vida boa aqui e agora. Isso significa que eu devo ter uma boa casa, um bom carro, uma casa na praia, no campo, isso e aquilo outro? Estamos falando dessas coisas também. Estamos falando dessas coisas também. Podemos ter essas coisas? Podemos. Podemos ter essas coisas. Agora, não há vida boa o suficiente nessa terra que me faça esquecer da eternidade. Eu amo a eternidade porque Deus está na eternidade. Deus é eterno. Então, não há vida boa possível nessa terra que me faça esquecer a eternidade. Se eu me aplico só a esta vida boa aqui e agora, eu sou um pagão que amo a mim mesmo e só amo essa vida, não amo a Deus e não anseio pela eternidade. Não anseio pela eternidade. Agora, se eu amo a Deus e eu sei que eu vou além da sepultura, eu vou passar uma eternidade com Deus, como é que eu lido com essas coisas aqui e agora? Como é que eu lido com essas coisas aqui e agora? É isso que o Zé vai explicar para a gente sobre a autoridade de Deus.
sob a autoridade de Deus. Como é que eu lido com essa vida boa aqui? Uma vez que eu amo o eterno, uma vez que eu amo a Deus, uma vez que eu caminho para além da sepultura, eu caminho para a eternidade. Como é que eu vou lidar com o dinheiro, com uma boa casa e um monte de coisa que a gente nem sabe como é que é, porque somos tudo pobre mesmo aqui, então a gente pode falar dessas coisas tranquilamente, né? Então é isso. A gente pode ter uma vida boa? Como é que a gente lida com essas questões de uma vida boa? Se você é um pagão, não estou querendo citar ninguém aqui, se você é um pagão, você desfruta o máximo possível dessa vida aqui, você se distrai o máximo possível com essa vida aqui até que chega à sepultura. Você se distrai o máximo possível. Quando a sepultura estiver às portas, você vai perceber que você continua com fome, embora você tinha vinho, porque vinho nenhum sacia quem tem fome de pão. Então, no final da vida, você vai pensar assim, puxa, eu consegui isso e aquilo outro, desfrutei de um monte de coisa, mas sinto um vazio aqui dentro. É isso mesmo, porque há um vazio aí que só Deus preencheria, você deveria buscar a Deus e não se aplicar a essas distrações todas. Mas a gente pode ter uma vida boa? Como é que a gente lida com essa vida boa? A gente lida com essa vida boa sob a autoridade e para a glória de Deus, é o que o Zé vai explicar para a gente agora. Só um último comentário que eu faria sobre a vida ser uma dádiva. Se ela começa desde a gestação, isso significa que qualquer perda de gravidez é a perda de um filho. E eu creio que o Gideon falou isso, né? Nós perdemos um filho, eu e Tamires, assim, né? Acho que no 2º ou 3º mês. E a nossa sociedade não sabe lidar com isso. É simplesmente um acidente de percurso e as pessoas são incentivadas a tocar a vida, continua. E às vezes os pais já prepararam as coisas, já compraram as coisas, já planejaram as coisas, já deram nome. E nós precisamos ter mais sensibilidade. Eu digo isso porque nós vivemos isso, mas não só por conta disso. Há tantas pessoas que perdem crianças assim, sofrem com isso. E comentários do tipo, mas vocês vão ter outro. Tá, mas isso não significa que vai substituir o que eu perdi. Quando se perde um filho de 30 anos de idade, ninguém chega no velório da mãe e diz, mas você vai ter outro. Você é jovem. Isso não consola. Do mesmo jeito que não consola uma mãe que acabou de perder um filho, mesmo que com 3 meses, 4 meses de gestação. Então nós deveríamos considerar e dar mais valor à vida, mesmo na sua formação, no ventre da mãe. E é só um ponto que foi particular para nós, mas que também estava aqui na minha anotação, para ponderar. Porque nós queremos incentivar os pais, os casados, a terem filhos, o máximo que puderem, dentro do que Deus lhes conferiu. Mas sabendo de que é possível que isso aconteça. E quando acontecer, nós também temos de lamentar, porque eles estão perdendo uma vida. E é necessário que a gente aprenda a lidar com isso biblicamente. Mas vamos lá, vamos para a terceira parte da definição. Pode passar, Sara. Então a vida é uma dádiva para ser desfrutada com o máximo bem-estar possível, mas de qualquer jeito? Não, sob a autoridade de Deus e para a sua glória. Vamos abrir em 3 passagens. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Quem pode ler para nós essa passagem? Eclesiastes 12, 13. Carlinhos. A segunda passagem, 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 aos Coríntios 10, 31. O Rafael. E mais uma outra pessoa, Deuteronômio 32, de 45 a 47. Deuteronômio 32, a Cris lê para nós de 45 a 47. Então vamos ler Eclesiastes 12, 13. Agora que já disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece os seus mandamentos, porque esse é o propósito do homem. A vida foi dada para ser desfrutada com o máximo bem-estar possível, porém em obediência direta a Deus. Esse é o dever de todo homem. Vai desfrutar da vida? Vai. Mas teme e obedece a Deus.
Enquanto você faz isso, naturalmente você vai desfrutar da vida, mas do jeito certo. Tem pessoas que desfrutam da vida, mas do jeito errado. Como? Uma vida entregue a desejos sensuais, a vida imoral, uma vida entregue à bebida, uma vida entregue ao uso de drogas, uma vida entregue à ira, então são pessoas que não se controlam, à glutonaria, então não matam ninguém, não ferem ninguém, mas comem como se não houvesse amanhã. E aí está o seu prazer, aí está o seu desfrute. Não pensam em outra coisa a não ser na próxima refeição e como eu vou comer além do limite. Então, as pessoas desfrutam a vida, mas muitas vezes de maneira desregrada. E o que colhem com isso? Colhem morte, sofrimento, solidão, desilusão, aquele peso de consciência, aquela culpa. E quando não vem a culpa, vem os sofrimentos físicos, né? Às vezes a pessoa não considera que o que ela faz é errado, mas o seu corpo começa a pedir contas disso. Ela se torna limitada cognitivamente, ela não consegue pensar direito, ela não consegue andar direito, ela não consegue agir direito, porque tudo isso é efeito de uma vida em que ela acha que está desfrutando, mas não está. A vida não foi dada para usar sem limites. A vida foi dada para ser desfrutada dentro dos limites de Deus. E quando fazemos isso, nós desfrutamos com o máximo bem-estar possível. Então, diante da possibilidade de ter uma carreira em que eu vou ganhar milhões e vou satisfazer todos os desejos do meu coração, posso ir atrás disso? Vá, sabendo que você foi criado para obedecer a Deus. Enquanto estiver nesse percurso, você tem que lembrar que você tem que casar, ter filhos, Deus te criou para isso. Criar esses filhos no caminho do Senhor, fazer parte de uma igreja local, testemunhar de Cristo. São coisas muito importantes que Deus ordenou que você fizesse. Não só isso, mas Deus te mandou ser generoso. Deus te mandou ajudar o necessitado. Você consegue continuar com o seu plano original à luz desses mandamentos? Se você conseguir, me diz como. Escreva livros, porque nós precisamos de alguém que consiga. Então, talvez não chegar naquele ponto, mas num patamar um pouco menor eu consiga. Então persiga isso, sabendo que você tem que prestar contas a Deus. Então, é um desfrute em obediência. E quando obedecemos, desfrutamos mais ainda do que o dinheiro tem para oferecer, do que o momento de lazer tem para oferecer, do que a família tem para oferecer. E aí, quando fazemos isso, quem ficou com 1 Coríntios 10? Rafael. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós vivemos a vida em obediência, e assim a desfrutamos no máximo que poderíamos, estamos glorificando a Deus. Tem gente que pensa, a minha vida tem que ser para a glória de Deus. Mas quando você começa a observar a vida dessa pessoa, nada é para a glória de Deus, é tudo para a glória do próprio ventre. O Deus que a pessoa criou para si mesma. Como eu sei se a minha vida está sendo vivida para a glória de Deus? Não é uma maneira subjetiva, astral, em que você vai descobrindo uma revelação em sonho, não. Olha para a Escritura. Você está cumprindo? Quais são os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Você quer saber se você está glorificando a Deus em tudo que você faz? Veja se você está amando a Deus sobre todas as coisas que você faz e se você está amando o seu próximo em tudo o que você faz. Aí você sabe se está glorificando a Deus. Não é subjetivo, é muito claro. Então, ao fazer isso, nós glorificamos a Deus. Ao deixarmos de fazer, estamos deixando de glorificar a Deus e estamos deixando de desfrutar a vida com o máximo bem-estar possível. Podemos pensar que estamos desfrutando, mas não estamos. É mentira que o nosso pecado está nos contando e estamos acreditando nessa mentira. Depois que a queda acontece, essa obediência já não é mais possível. A gente percebeu lá em Gênesis, que o homem vai perdendo cada vez mais distante do Éden, mais distante da lei de Deus, das ordens de Deus. E então essa obediência passa a ser por meio das Escrituras, submissão às Escrituras, que é onde Deus registrou aquilo que Ele disse para o homem lá no Éden. Então, como eu sei o que Deus quer que eu faça, e como eu sei qual é a vida mais prazerosa, com o maior desfrute possível, olhando para a Escritura, que é o que o Deuteronômio, que a Cris vai ler para nós, 32, de 45 a 47 diz.
Moisés acabou de ensinar ao povo de Israel toda a lei de Deus, e então disse: Pensem bem em tudo que lhes ensinei hoje e mandem que os seus filhos obedeçam a tudo que está escrito nesta lei de Deus. Não pensem que essa lei não vale nada. Pelo contrário, é ela que lhes dará vida. Se vocês obedecerem a esta lei, viverão muitos anos na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Esse texto é fantástico, fantástico. Algumas traduções do versículo 47 dizem: porque essa palavra não é sem valor para vós, mas é a vossa vida. O que Deus está dando para vocês é vida. A vida de vocês é obedecer isso. Se vocês deixarem de obedecer, o que vocês vão experimentar é morte. Estarão vivos, mas não desfrutarão da vida. Então, isso, a vida foi dada para ser desfrutada. E como ela é desfrutada com o máximo bem-estar possível? Sob a autoridade de Deus, debaixo da autoridade de Deus, das Escrituras. E quando eu faço isso, vivo para a glória de Deus. Quando não faço, primeiro, não vou desfrutar o máximo que poderia. Foi o que Jesus disse, né? Louco. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não vai desfrutar de tudo que eu te criei para desfrutar. Primeiro, não desfruto da vida. Segundo, não glorifico a Deus. Essa é a vida de um pagão, como Gideão citou. Alguém que não conhece a Deus, vive em busca do desfrute nessa terra sem Deus. Nunca desfruta. Vive infeliz. Esse é o motivo do porquê tantos artistas se suicidam, tantos atores famosos vivem em depressão, sob psicotrópicos, porque alcançam o ápice daquilo que a gente imagina que é fama, sucesso, poder, status, mas não se satisfazem. Por quê? Porque estão tentando desfrutar da vida sem Deus. Essa é a vida de um pagão. Nós não fomos criados para ter uma vida dessa. Então é isso. Há alguma dúvida ou comentário a respeito desse tópico? Carlinhos, vai chegar aí o microfone. É engraçado como que é cristocidense, que na hora que você falou esse texto, eu estava com ele aberto aqui já, em Eclesiastes. E é engraçado também que só quem falou aqui sobre a conclusão que é temer a Deus só foi o homem mais rico de todos os tempos, né? Que tinha um carro da hora, do tempo lá e coisa e tal. E outra conclusão só voltando lá, o tópico de cima lá, eu tenho comigo a minha esposa sobre adquirir as coisas aqui, né? Igual o Gideão falou. Sobre Salomão também falou sobre aproveitar os bons dias, né? Então eu levo isso comigo, que aproveitar enquanto eu tenho saúde e vigor, porque eu sei que quando eu ficar mais velho, eu não vou ter aquele dirigir 2 horas seguido, já vou reclamar, vai doer as costas, coisa e tal, ou dar um estralo ali, vamos ali, Érica, não vai ter como. Então eu, particular, lógico, termina Deus. Primeiramente, tudo é Deus, mas eu levo isso em particular comigo, que está na Bíblia também, né? Sim. O Salmo 138, 128, e 127 e 128 são salmos da família. E nós já pregamos ano passado sobre esses salmos, em que Deus incentiva que os homens tenham filhos e tenham, quanto puderem, encher a aljava, né? E na juventude ainda. E por que Deus ordena isso? Porque a gente sabe que quando a idade vem, as dores nas costas vêm, né? A fadiga, a tontura, a dor de cabeça. E como é que você vai criar as crianças já com essa idade avançada? Então, o máximo bem-estar possível, aproveitando cada fase da vida, né? O jovem, como ele deveria aproveitar o máximo bem-estar possível? Se preparando para a vida adulta. Porque se ele não fizer isso, se ele não se preparar para o casamento, para ter filhos, para trabalhar, quando chegar a vida adulta, porque ela vai chegar, ele está caindo do prédio, uma hora chega. Se ele não se preparou, ele vai sofrer em dobro. Porque agora ele já não mora mais com os pais, ou ainda mora, mas ninguém vai considerar ele mais como aquele bebezinho em que se dá um copo com achocolatado todo dia de manhã na cama. Não, agora você tem que levantar, você tem que amarrar o seu cadarço. Você tem que ir atrás do pão de cada dia. E se você não desenvolveu caráter, não desenvolveu competências para a vida adulta, vai sofrer. Então, os estágios da vida precisam ser respeitados também à luz da Escritura, nós deveríamos olhar para isso. Então, só um comentário, mas é isso mesmo, Carlinhos.
Quando a gente busca uma vida melhor e ter o melhor dessa vida, se a gente olha só para a gente, isso se torna uma distração para essa vida. Quando a gente olha para a eternidade e para Deus, a gente faz isso de acordo com a autoridade de Deus, que é a definição que estamos propondo aqui, sob a autoridade de Deus. Então, o bem-estar, deixa eu dar 2 exemplos. Por exemplo, sexo é legal? Traz bem-estar? Traz, é legal. Solteiros não sabem disso ainda. É legal. Eu devo praticar sexo com quem quer que seja, ou em qualquer período da minha vida, porque ele é legal e ele me traz bem-estar? Só por isso? Não. Porque se eu fizer isso, eu estou fazendo isso a par da autoridade de Deus. Embora ele me traga bem-estar, isso não está debaixo da autoridade dele. Aonde que o sexo está debaixo da autoridade de Deus? No casamento. No casamento. Então o sexo traz bem-estar? Traz. Só por isso eu devo praticá-lo? Não, porque você procura esse bem-estar debaixo da autoridade de Deus. Então eu tenho que casar para desfrutar desse bem-estar. Então o homem deixa pai e mãe e se junta à sua mulher. Todo o dinheiro que um solteiro ganhava deveria ser desfrutado e gasto aonde? Na família, até que ele deixava pai e mãe. Quando ele deixava pai e mãe, todo o dinheiro que ele ganhava era empregue no quê? Na nova família que ele passou a compor. Então o dinheiro é legal, traz um bem-estar, traz um bem-estar. O solteiro que trabalha e ganha dinheiro e gasta com ele mesmo do jeito que ele quer, é um bem-estar que está debaixo da autoridade de Deus, sob a autoridade de Deus? É um sonoro? Não. Não. O bem-estar que o dinheiro traz para um homem, esse dinheiro deveria ser empregado na família que ele compõe, com o pai, a mãe e os irmãos. Quando que deixa de ser empregado ali? Quando ele deixa pai e mãe e se junta à sua mulher, e aí passa a ser empregado na nova família que ele compôs. Quando um solteiro ganha dinheiro e quer gastar o dinheiro com ele mesmo, ele está desfrutando de um bem-estar? Tá. Debaixo da autoridade de Deus? Não. Não é debaixo da autoridade de Deus. Não é debaixo da autoridade de Deus. Se fosse debaixo da autoridade de Deus, ele estaria usando o dinheiro dele para a família do pai e da mãe, com todos os irmãos, para ser desfrutado ali. Ou com a nova família que ele pensa um dia em compor. Então é simples assim, desfrutar do máximo bem-estar possível sob a autoridade de Deus. Quando Deus criou essa terra, ele deu a quem? Ele deu a quem? Simples. Sherlock Holmes vai considerar todas as possibilidades, escolher a mais óbvia de todas. Para quem que Deus deu essa terra? Para quem? Qual homem? Quais homens? Para quem? Para todos. Para todos. A chuva cai sobre quem? O sol nasce sobre quem? Quem deveria desfrutar do máximo bem-estar possível? Todos. Todos. Por que eu quero ter uma vida boa só para mim? Porque eu quero ter uma casa boa só para mim, um carro bom só para mim, a juntar dinheiro para eu gastar só comigo. Isso está debaixo da autoridade de Deus? Não está debaixo da autoridade de Deus. Então, uma vida boa debaixo da autoridade de Deus é uma vida que se submete ao que Deus ensina, literalmente. E é uma vida que considera o outro. Uma vida que considera o outro. Jesus Cristo nos ensinou a orar, a pedir o pão de quem? Como que é a oração do Pai Nosso? No plural. O pão que é nosso, não é o pão meu de cada dia. Eu não devo pedir o pão meu de cada dia, é o pão que é nosso, é o Deus que é nosso Pai. Então eu devo buscar um bem-estar possível? Devo. Debaixo da autoridade de Deus. Debaixo da autoridade de Deus significa em obediência a Ele, porque eu amo a Ele e vou passar a eternidade com Ele. Significa também buscar o máximo bem-estar possível considerando o meu irmão. Considerando o meu irmão. Porque Deus não deu o melhor dessa terra só para mim.
Agora, quando acontece o pecado, azeda tudo. Azeda o pé do frango. Então o homem passa a viver em violência contra o outro, em rebeldia contra Deus, e o homem passa a olhar só para ele mesmo, ele se torna a régua dele mesmo, e ele quer juntar para ele mesmo, e só para ele. Só para ele. É isso que acontece depois da queda. Quando Jesus Cristo vem para modificar isso. Jesus Cristo vem para modificar isso. Jesus Cristo vem para nos mostrar quem é Deus e o que Deus gostaria que fizéssemos nessa vida aqui antes que a sepultura chegue. Antes que a sepultura chegue. Jesus Cristo vem e modifica isso. Jesus Cristo vem e modifica isso. Então a vida agora está em Cristo, e Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Cristo não tinha onde reclinar a cabeça. Então, a hora de pensar no máximo bem-estar possível é sempre fazer esse link, sempre essa associação. O máximo bem-estar possível tem que estar debaixo da autoridade de Deus. Se não está debaixo da autoridade de Deus, é paganismo. É paganismo. Se está debaixo da autoridade de Deus, eu devo considerar o outro. Eu devo considerar o meu irmão. Não posso falar muito, senão eu vou parecer comunista daqui a pouco aqui. Nós temos 3 minutos para encerrar e falta uma parte da nossa definição, vai dar tempo. A próxima e última é em Cristo. Tudo isso nós falamos, a vida é uma dádiva divina, dada para ser desfrutada com o máximo bem-estar possível, sob a autoridade de Deus e para a sua glória, em Cristo. Gideão já adiantou um pouquinho. Após a queda, ninguém consegue viver isso aí. Até que vem Cristo. Cristo é a imagem do Deus invisível, conforme Colossenses diz. E Jesus vive a vida perfeita que nós não conseguimos mais viver. E Ele não só vive como um exemplo, mas Ele vive para ser nosso substituto diante de Deus. Então, a vida de Jesus nos substitui por meio da obediência de Jesus. Agora nós podemos ser refeitos. E aí eu quero abrir em 2 últimas passagens. A primeira é em Colossenses 1, 28. Vamos todos juntos lá. Uma vez que Cristo viveu a vida perfeita, com sua morte, ressurreição e ascensão, quando cremos nele, nos tornamos capazes de voltar para Deus e de perseguir esse ideal da vida. Colossenses 1:28, Paulo diz: a ele está falando de Cristo, anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. A imagem é: eu prego, eu anuncio, eu aconselho pessoas para que elas sejam parecidas com Jesus. A ideia é de moldando essas pessoas para um dia, diante de Deus, falar: Deus, essas pessoas que eu pastoreei, tentei moldá-las à imagem de Jesus, porque Ele é o homem perfeito, Ele é a vida perfeita. Se nos espelharmos nele, desfrutaremos do máximo bem-estar possível nessa terra. E a última passagem que quero citar é que essa nova vida em Cristo, quando passamos a crer nele, buscando ser parecido com ele, vai ter um resultado. E esse resultado está em 1 Coríntios, no final do livro. 1 Coríntios capítulo 15. Versículos 53 a 58. Coríntios 15, de 53 em diante. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é mortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil, não é em vão. Então a vida em Cristo, essa nova vida, vai resultar nessa substituição da sombra da morte, aquilo que é perecível, aquilo que morre, por uma
nova natureza, imperecível, indestrutível, que é a nossa esperança, a esperança da ressurreição. Isso vai acontecer no último dia. Seguida a ressurreição, haveremos de receber um novo corpo, a glorificação desse corpo, para a vida eterna no novo céu e na nova terra, em que aí sim viveremos a vida em sua plenitude, como o homem deveria ter vivido no princípio. E vai ser não só como o homem deveria ter vivido, mas será melhor do que o que ele deveria ter vivido. Porque o pecado e a morte já não mais existirão. Não haverá mais sombra da morte no novo céu e nova terra. Então, a gente correu bastante nesse final aqui, mas essa é a definição. Pode passar, Sara, a última. É isso aí, a gente voltou para a definição. Perguntas? Deu para provocar um pouquinho o tico-teco? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Ninguém quer perguntar? Corrigir? Criticar também pode. Ok. Então, a vida é um dom de Deus, é Deus que dá a vida, para ser desfrutada com o máximo bem-estar possível, sob a autoridade de Deus e para a sua glória em Cristo. Devemos buscar desfrutar da vida. Nós celebramos a vida e não a morte. Deus, Ele é o autor da vida. E nós lamentamos diante dEle quando acontece a morte. Nós não celebramos a morte. Nós celebramos a vida e devemos desfrutar da vida do máximo bem-estar possível. Sob a autoridade de Deus significa que eu devo me submeter a Ele ao buscar esse máximo bem-estar e que eu devo considerar o meu irmão. E ao buscar essa vida em obediência a Deus, e essa vida boa para mim e para o meu irmão também, eu me frustro, eu me canso, ótimo. É porque Deus nos fez para o eterno. Deus nos fez para a eternidade. Se eu me satisfaço aqui com as distrações é porque eu sou um pagão. Porque eu sou um pagão. E aí a vida de cada um estraga como quiser. Mas se eu buscar o melhor dessa vida para mim e para meus irmãos e debaixo da autoridade de Deus eu me frustro, eu sofro com isso, é porque essa vida é só para sentir saudade de Deus mesmo e é porque não há bem-estar possível nessa vida que nos faça esquecer a eternidade. Nosso desafio é olhar para a eternidade enquanto vivemos aqui, enquanto caminhamos aqui. Ok? Podemos orar? Semana que vem nós começamos sobre família. Semana que vem nós começamos sobre família. Eu acho que a nossa definição sobre família vai ser um pouquinho punk assim. Os irmãos têm que vir com calma e não esquecer o que temos martelado. Para onde que nós olhamos? Nós olhamos para o princípio. Nós olhamos para o princípio. Os fenômenos estão aí, mas nós olhamos para o princípio. Aceitamos isso, não aceitamos aquilo. Concordamos só com o que é caminho de Deus, não com o que é caminho do homem. Só celebramos o que é o padrão de Deus, não celebramos o padrão do homem, embora tenhamos que aceitar em alguma circunstância. Ok? Vamos almoçar. Deus, nosso Pai bendito, obrigado por essa manhã. E obrigado por mais uma oportunidade tão especial onde podemos nos lançar sobre a Tua palavra e ouvirmos a voz do Senhor. Dá-nos uma consciência sensível à Tua vontade, sensível aos meus irmãos. Coloca no meu coração um desejo sincero de amar os meus irmãos e desfrutar o melhor dessa vida em comunidade, com a minha família e com todos que estão à minha volta. Não me deixa ser egoísta, não me deixa ser violento no meu pensamento e no meu comportamento com as pessoas que estão à minha volta. Ansiamos pelo dia em que estaremos com o Senhor, onde não haverá mais morte, onde não haverá mais sofrimento, injustiça, aborto, estupros e muitas outras coisas. Sabemos que o Senhor veio desfazer as obras das trevas e por isso nos rendemos ao Senhor e por isso participamos dos teus sofrimentos em busca disso também. Dá-nos um almoço e que o Senhor tenha de misericórdia das pessoas que não têm o que comer. Que o Senhor encha o nosso coração de profunda compaixão e que o Senhor nos use para aliviar o sofrimento dessas pessoas. Assim oramos em nome de Cristo e para a Tua glória. Amém.